Olá, estamos aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Hoje eu quero falar um pouco a respeito de religião. Eu costumo dizer nas aulas de filosofia, nas aulas de história, nas aulas de teologia e até mesmo nos meus momentos públicos como pastor, onde eu preciso falar da palavra de Deus e quero usar isso como ilustração, eu costumo dizer que religião, de modo geral, é uma coisa muito boa. E mais do que uma coisa boa, religião é algo que é parte integrante do ser humano. Quando você estuda um pouco de antropologia cultural, você vai perceber que as sociedades, as civilizações, os povos de várias épocas, em vários lugares, eles sempre estabelecem para si ritos, cerimônias culticas. A religião é algo que é parte integrante da vida do ser humano. Até mesmo aqueles que não professam nenhuma fé, até mesmo aqueles que professam uma fé diferente da minha, até mesmo aqueles que não têm uma religião definida e, embora se reconheça como uma pessoa religiosa, não professam uma fé, uma confissão de fé restrita ou estrita. Até mesmo estes, de modo geral, consideram que a religiosidade, a religião, ter fé é algo que é bom. Os médicos, os que estudam a mente e o comportamento humano, de modo geral, também acreditam nisso. De que a religião, de alguma forma, traz consolo, traz esperança, traz senso de pertencimento. Então a gente pode chegar à conclusão, observando os cientistas, os que estudam o comportamento humano, e também como religioso e como um líder religioso, que de modo geral as religiões elas são boas. Elas também são boas porque elas acabam, de modo geral, propagando o comportamento ético, moral, a preocupação com o próximo, o respeito ao outro. De modo geral, as religiões elas cumprem este papel. Mas, no entanto, quando a gente fala do cristianismo, eu acredito que o cristianismo ele se difere das outras religiões porque ele propõe mais do que uma relação cultica, cerimonialista, ritualística, ela propõe uma relação íntima, pessoal com Deus. E, na verdade, isso está no cerne daquilo que o Evangelho ensina, aquilo que está no cerne daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de um Deus criador, que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, onde há três pessoas num só Deus, e este Deus triuno, ele se relaciona entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que já nos comunica a ideia de relacionamento. E no ato da criação, em Gênesis 1, a gente vai ver a todo tempo isto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, um diálogo no Deus triuno, algo que nos apresenta uma comunicação, aquilo que nós chamamos de economia de Deus. Deus compartilhando as suas decisões na criação. E quando o homem é criado e quando a mulher é criada do homem, quando o homem e a mulher estão diante de Deus, nós vemos então que Deus comunica a todo tempo e se relaciona com este homem, com esta mulher. Em Gênesis 3 vemos o relato da queda e vemos que, embora Adão e Eva tenham se afastado, há ali uma procura deste Deus, uma aproximação deste Deus com relação a estes dois que tinham acabado de pecar contra esse Deus e tinham acabado de experimentar o pecado, por isso se esconderam. Deus vai na direção deles e Deus faz uma promessa em Gênesis 3,15, que diz respeito de alguém que viria para promover a redenção. O texto vai dizer que mesmo ferido no calcanhar, este que viria, e que nós sabemos que o texto aponta, fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ele viria para pisar na cabeça da serpente, mesmo que ferido. Ou seja, o descendente da mulher, a descendência da mulher, aquele que viria do ventre da mulher, viria para resgatar o homem desta condição decaída. E no decorrer de todo o Antigo Testamento, em vários cenários, na descrição de várias narrativas envolvendo vários personagens, o Antigo Testamento como um todo aponta para a promessa de Deus, de redenção, de esperança. E esta promessa, ela vai ser concretizada, ela vai encontrar sua plenitude quando o próprio Deus se estabeleceu como homem na face da terra, nascendo da Virgem Maria.
Então, quando nós falamos do cristianismo, nós todo o tempo falando a respeito de um Deus que é pessoal e que é manifestado, comunicado de forma plena em meio ao homem ou no meio do homem por meio do seu Filho, o Deus encarnado. E a história da Bíblia, o relato bíblico, que nós consideramos plenamente a verdade, fala a respeito de um homem que nasceu menino, que cresceu e que em dado tempo da sua trajetória, ele mesmo se manifestou e teve um tempo de ministério público. Durante 3 anos, ele proclamou o reino e se autoproclamou como o Messias prometido de Deus. O cumprimento da promessa, o cumprimento da esperança, agora estava encarnado como homem entre os homens, no meio dos homens. Perceba que então falamos de uma religião que ela tem a sua culminância histórica, ela tem a sua culminância na concretização da promessa que foi estabelecida lá no Éden, do Deus encarnado entre nós. Então, temos a partir disto a percepção clara que a manifestação, a comunicação, a revelação máxima de Deus é o próprio Filho Jesus Cristo, que se fez homem e que se permitiu estar na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados e vencendo a morte, porque ressuscitou ao 3º dia, ele nos garante a vida eterna. Daí advém a certeza que o cristianismo fala muito mais do que um conjunto de ideias, é muito mais do que uma compilação de filosofias, de ideários que vão promover um tipo de comportamento, um tipo de doutrina. Fala a respeito de um relacionamento do homem com o próprio Deus, a partir da pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, o que nós podemos compreender e entender que o cristianismo propõe, fala a respeito de um Deus que é pessoa e que esse Deus decidiu, estabeleceu se comunicar de forma plena, máxima com o homem, mesmo após a queda, por meio do Filho Jesus Cristo. E a Bíblia nos garante que agora este Jesus, homem, está encarnado à destra, ou seja, à direita de Deus Pai, intercedendo, advogando, mediando a relação com os homens que nele creem. O que é importante observar, e eu quero então concluir este vídeo, e então desta forma terminar o Porções do Evangelho de hoje, é compreender que estamos falando de uma religião que se difere das outras porque propõe um relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas aí então temos um grande problema, porque olhamos para o cristianismo e vemos as pessoas se comportando dentro do cristianismo, que fala de um Deus pessoal, que convida pessoas a se relacionarem com ele por meio de Cristo Jesus, uma pessoa. Vemos que muitos se apresentam, se dizem cristãos, querendo viver de uma forma como as demais religiões, querendo viver o cristianismo como se bastasse aprender algumas liturgias, alguns ritos, querendo viver o cristianismo como se o cristianismo fosse a compreensão de certos dogmas, de certas doutrinas, querendo viver o cristianismo sem que houvesse de fato um relacionamento com Deus. E eu quero terminar esse vídeo te indagando, te provocando, te questionando. Você almeja, você deseja encontrar-se com Jesus Cristo, a pessoa do Filho? Você almeja, anseia o estabelecimento do reino com a volta de Jesus Cristo, que será, sendo o nosso irmão mais velho, será também o nosso governante, o nosso rei? Você anseia por isso? Você fala com Deus tendo certeza que Ele é uma pessoa, assim como você fala, assim guardando as devidas proporções, que falamos com Deus santo, justo, poderoso, mas nesse sentido de relacionar-se com uma pessoa, você fala com esse Deus assim como você fala com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, porque Ele é uma pessoa. Você vive desta forma, sabendo que Deus se entristece com o seu comportamento, com o seu pensamento, com as suas atitudes. Você vive desta forma? Ou você vive uma religiosidade onde, na verdade, o seu Deus é um Deus impessoal? Ou você vive uma religiosidade onde o seu Deus está ligado a um conjunto de ideias, de doutrinas, de dogmas? Me parece que muitos vivem o cristianismo como se o cristianismo fosse
comparado às outras religiões. Vive um cristianismo onde pode-se viver sem que haja um relacionamento. E se você vive um cristianismo assim, eu quero te dizer que de fato você é apenas um religioso e não um cristão. Porque ser cristão implica em ter compromisso, intimidade, buscar a presença do Pai por meio de Jesus Cristo. É relacionar-se com a pessoa de Cristo, é almejar a sua presença, é dedicar tempo em ouvir as suas palavras. Eu gosto sempre de lembrar do comportamento de Marta e de Maria, onde quando Jesus estava na casa de Lázaro, irmãs de Lázaro, Maria e Marta, e elas, uma se dedicava ao serviço da casa e Maria então preferia dedicar-se a estar prostrada aos pés de Jesus Cristo, ouvindo aquilo que ele tinha a dizer, porque para ela era mais importante estar aos pés de Cristo, ouvir as suas palavras. Você vive assim? Você almeja o estabelecimento do reino? Você vive uma vida de intimidade com Jesus Cristo? Ou você é apenas um religioso? Se você é apenas um religioso, eu quero dizer que você não deve se dizer cristão. Porque cristianismo implica em relacionamento com Deus, que é uma pessoa. E Ele é que diz como deve ser esse relacionamento. E este relacionamento deve se dar por meio da pessoa do Filho, Jesus Cristo. Pense nisso. Pense se você não tem sido apenas um religioso. E lembre-se, religião é bom. De modo geral, a religiosidade é algo que promove comportamento ético, promove a aproximação, senso de pertencimento e até ajuda nos relacionamentos com as pessoas de modo geral. Mas somente por meio do relacionamento com Cristo Jesus nós podemos ter acesso à vida eterna e os nossos pecados perdoados. Que Deus abençoe, que você possa refletir. Você é um religioso ou é um cristão? Fique com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.